E é isso aí, eu acho que as notícias, essas 3 notícias interessantes. Vamos começar a falar agora do que importa, né? Eu tenho 2 crianças, importa para o programa, né? Eu tenho 2 crianças, tenho um monte de dúvidas sobre essas questões das doenças respiratórias e queria iniciar com uma pergunta até das pessoas do meu convívio, né? O que são as vias aéreas, doutora Cíntia? Então, a gente tem 2 tipos de vias aéreas. As vias aéreas superiores, que são dessa parte da face, né? Aqui é a face do pescoço, parte do pescoço, e daqui para baixo, onde é o tórax, a gente tem as vias aéreas inferiores. Aqui é nariz, laringe, faringe também por onde passa o ar. E aqui é a traqueia, os brônquios, né? E o pulmãozinho. Então hoje a gente vai falar das doenças de todo esse complexo, né? Sim. Das vias superiores e inferiores, né? E doutora Tatiana, qual é a causa mais comum de doença respiratória nas vias aéreas superiores, né? Na população pediátrica, né? Então, os resfriados comuns, né? É a maior causa que a gente costuma atender no consultório. E aí se confunde muito com a gripe, né? Porque a gripe ela tem uma evolução muito mais grave. No resfriado comum, geralmente ela tem uma evolução em torno de 10 dias, está melhorando, tem um período de incubação de 2 dias, e aí começa aquela coriza, uma tossezinha leve, às vezes dá uma febrícula, não chega a ser uma febre acima de 38,5, não chega nem a 39. E aí depois essa coriza vai passando a ter uma tossezinha mais leve, e depois uma tosse com secreção. E a criança melhora depois dali. Em torno de 7 a 10 dias a criança está bem. Na gripe, aí a gente tem todo esse quadro, porém mais avançado. Então a gente tem uma febre mais alta, mais secreção, né? A criança fica mais prostrada, que a gente fala, né? Às vezes ela perde o apetite, ela tem uma dificuldade respiratória. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. De gripe e resfriado. Isso aí. E a etiologia do gripe e resfriado é o mesmo ou tem alguma diferenciação? Então, nas gripes comuns, resfriados comuns, na verdade, a gente tem o parainfluenza, o sincicial respiratório, o adenovírus, né? Rinovírus. Já na gripe mesmo, a gente tem a influenza, né? E aí as várias cepas. Mas é tudo vírus, né? Tudo vírus. Todos são vírus, né? E quando muda-se, por exemplo, a bactéria, aí é outra questão, né? Na verdade, os vírus eles podem levar à infecção bacteriana. É uma complicação, né? Isso, né? e pode estar junto ali um com o outro. Na realidade, o que os vírus fazem? Eles entram nas nossas vias aéreas e eles causam a paralisia dos cílios, que são esses pelinhos que a gente tem nas vias aéreas, e causa um processo inflamatório muito importante que faz acumular secreção. E isso favorece que a gente tenha infecção secundária, que a bactéria venha e faça colonização. Então, aí podendo evoluir para quadros mais graves, que são quadros de sinusite e até quadros de pneumonia, né? É aquela secreção Por que fica isso, paradinha, a bactéria vira comidinha para a bactéria. Isso, por isso que é importante, acho que a gente vai falar aqui sobre a questão da imunização, né, das vacinas, porque a gente prevenindo as infecções virais, a gente previne também as infecções mais graves, né? Existe uma questão do gotejamento pós-nasal, né? Isso. Eu acho que assim, para mim, como adulto, e eu vejo minhas crianças, começa com gripe, começa a tossir. A tosse ela é exclusiva dessa questão do gotejamento pós-nasal ou tem outros artifícios, ou não? Não, a tosse, ela tem várias causas. Várias causas. A gente tem desde causas respiratórias até causas gástricas, por exemplo, um refluxo gastrointestinal pode causar tosse, tá? E a gente também tem que lembrar de doenças crônicas. A gente está falando aqui mais de quadros virais, bacterianos, né? Mas existem doenças crônicas. Um exemplo importante é a fibrose cística, que é uma doença onde você tem uma deficiência no funcionamento, assim, para a gente entender mais, do pulmão, e você tem um acúmulo de secreção, e também vai causar tosse. Então, a causa de tosse, ela realmente é diversa. Além das atopias, né? As alergias, as rinites, as bronquites, a asma, né? Então, a gente tem realmente várias causas. E essa época aumenta muito os casos? De abril em diante, a gente vê que é uma sazonalidade que a gente fala, né? De abril até agosto, aqui no Sudeste, que é o que a gente tem. O pronto-socorro lota, né? Isso, e é quando vem justamente a entrada dos vírus, a gente faz a vacinação de gripe.
né? Então, por que se indica fazer vacinação de gripe a partir de abril? É quando você tem essa entrada dos vírus aí, a sazonalidade Do pico. Né? do pico.